tarde, pessoal. Sou o Rodrigo Fagundes, aqui do GT ERER, também participo da comissão de ERER aqui do município, né, e atuo na escola de formação, né. Hoje, então, eu chamei 3 colegas aqui da rede que vão fazer uma partilha, né, de experiências. Uma vai falar de uma experiência na educação infantil, outra nos anos iniciais e outra nos anos finais, né, para inspirar e mostrar, assim, também, né, o quanto a gente é potente, né, o quanto a gente já está fazendo aí uma educação voltada para a luta de uma educação antirracista, né, mais justa e humanizadora, né. Então, antes disso, pessoal, vou apresentar aqui para vocês o projeto, a segunda edição do projeto ERE, né, Construir uma Educação Antirracista em Canoas. No ano passado, foi divulgada uma formação para supervisoras, em setembro. Em outubro foi lançada uma trilha, até aqui tem a Fernanda Brabo Souza, que ela participou também dessa, falando da questão indígena, tem o professor Alexandre, que participou falando da questão do cinema negro, né? Então, foram 4 módulos, foi falado também sobre estudantes, uma pesquisa feita sobre estudantes do Quilombo, Chácara das Rosas, né? Então, foi falado sobre o projeto Africanidades, aqui do La Salle Canoas. Então, a partir dessa formação, a gente conseguiu também montar um drive com materiais organizados tanto pela TEB Janice Pacheco, que faz pesquisa também de mestrado nesta área, como também com materiais enviados lá no GT ERER, né, aquele grupo do WhatsApp, pelos professores da rede, né? Então, esses links também vão ficar nesse material que eu vou disponibilizar pelas equipes, né, pela supervisão e pelo grupo lá do GT ERER, aonde vocês podem clicar e lá tem um monte de materiais, né? Tem até a apresentação de PowerPoint já sobre temáticas, como a África já prontas ali, e um monte de livros para se referenciar e propostas de atividades, né? Que vão sendo alimentados assim que os colegas vão enviando, tá? Também ali, agora a gente vai olhar aqui outros materiais, né? E qual é a proposta, assim, que tem de diferente, né? Então, vou projetar aqui para vocês como vai esse material vai chegar aí nas escolas, né? Então, ó, vai ser este arquivo aqui, pessoal, tá? Que vai chegar nas escolas de vocês, via supervisão. Eu vou pedir também que a Juliane encaminhe para as supervisões da educação infantil, tá? Então, é projeto ERER, construindo uma educação antirracista. É uma educação que não questiona o racismo, vai produzir o racismo estrutural, né? Então, a busca dessa educação, que é uma educação pública, ou seja, uma educação para todos, né? Não para a maioria, não para alguns, né? Então, não para quem fala mais alto, para quem grita, né? Então, é uma educação para todos, né? Então, todos têm que se sentir representados naquele PPP, naquela aula, e assim por diante, né, pessoal? Uma escola cada vez mais justa, né, pela justiça social e humanizadora. Então, nós temos aqui, e principalmente, né, que é algo que eu sempre falo, uma escola legal, uma escola dentro da lei, né? Trabalhar as questões da ERER não é um favor, é um dever nosso, né? Isso tem leis aí sobre a questão da afro-brasileira já há 20 anos e indígena há 15, né? Então, não é um favor, né? É estar dentro da lei. Então, os autores são a comissão de ERER, o grupo aqui de GT, né, principalmente no ano passado, essa estrutura aqui foi pensada por vários professores da rede, foi apresentada, eles foram falando, né, ideias, propostas, né, então, e articulada pela Escola de Formação aqui junto com a SME, né, Escola de Formação que é a SME, né. Os participantes, então, né, essas atividades serão divulgadas para professores, equipes supervisoras, né, da educação infantil e do ensino fundamental aqui da nossa rede municipal, principalmente articuladas com a lei, né, 10.639, né, que fala sobre a história e cultura afro-brasileira, e a 11.645, que é da questão indígena. Daí a justificativa, a gente tem várias leis, até mesmo leis municipais, que falam sobre a questão de colocar no calendário oficial do município algumas legislações, né? Então, fora essas 2 leis que eu comentei, que são leis nacionais, que alteraram a LDB, né? A gente tem aqui a lei 6.580 de 2022, que colocou o dia 14 de novembro como Dia dos Lanceiros Negros no calendário oficial do município. Nós temos uma lei aqui de 2016 que colocou o dia 16 de agosto, né, como um dia de reconhecimento dos clubes sociais negros. Existem alguns clubes, algumas associações de bairros que são destinados à temática negra, a atividades
da cultura afro-brasileira aqui em Canoas, né? Então, esses são exemplos de leis, né, que fazem com que o município tenha ali atividades apontadas para essas temáticas, né? Aqui nós temos o nosso objetivo desse projeto, que é mobilizar escolas e suas respectivas comunidades escolares a elaborarem um projeto pedagógico para os estudos de cultura, legado, luta, conquistas, né? Então não é só um projeto para falar das dificuldades, desigualdades, mas também falar, né, dos pontos positivos, do enriquecimento cultural, né? Dessas comunidades, dessas minorias sociais, né? Que são as populações negra e indígena, desnaturalizando preconceitos, preconceitos, discriminações, violências, segregações e desigualdades, né? E principalmente percebendo, né, fazer perceber se nós, enquanto professores, enquanto e os estudantes também, as famílias, né, também são essas pessoas que fazem isso, né? Então, aqui a parte da estratégia foi a que mais se modificou, porque no ano passado foi pensado, então, para divulgar o projeto em setembro, essa formação a partir dessa trilha, que eram 4 módulos, em outubro, e eles iriam elaborar, as escolas iriam elaborar o projeto em novembro, né? Só que daí a gente pensou assim, no ano passado mesmo veio isso, né? Que não divulgar isso como algo para novembro ajuda a quebrar aquela ideia de que tem que ser trabalhar a questão indígena em abril e a questão negra em novembro, né? E muitas escolas falaram assim, a gente já trabalha isso, já é um grande projeto nosso, então a gente fez um grande projeto em maio, em abril, em setembro, em outros meses, não vinculados à data comemorativa, né? E alguns professores trabalharam assim, bastante ao longo do ano letivo e exatamente naquele ponto iria falar um pouco menos da temática, não tão direta, né? Então assim, a gente sabe que tem muita escola que faz, tem escolas, né, que a questão da ERERA já está ali, né, na sua rotina, né? Elas não tem que incluir, já está na rotina, é algo natural, trabalhar no viés de uma educação antirracista, né? Então, estipular que seja em novembro não atingiria todas essas escolas, principalmente essas que já estão numa caminhada maravilhosa. Por isso eu coloquei aqui, ó, essa elaboração de atividades, que pode ser, por exemplo, pode ser um grande projeto, pode ser atividades que vão culminar num sábado letivo, que é muito comum nas EMFs isso acontecer, né? Pode ser uma parada pedagógica, então um dia específico onde todas as turmas estarão falando, trabalhando essa temática. Pode ser um seminário, pode ser uma pessoa de fora que vai vir fazer uma fala, uma feira pedagógica cultural, né, uma mostra cultural já de países da África, por exemplo, uma sequência didática, onde essa semana é português, que vai trabalhar a temática da ERERA, próxima é matemática, próxima é ciência, daí tu vai tendo ciências, daí tu vai tendo uma quantidade de semanas e meses trabalhando essa temática, né? Então, e sem sair do currículo oficial, que é uma preocupação de muitos professores, mas mostrando que não, que trabalhar a ERERA é trabalhar a educação brasileira, né? Tá? Pode ser um show de talentos, pode ser uma gincana cultural, então eles vão fazer atividades mais lúdicas, né, lúdico-pedagógicas, né, uma amostra, enfim, tem aí uma infinidade de atividades que podem fazer, né? Eu vou fazer um book trailer lá, então tem um livros com a temática negra, né? Então a gente vai, em vez de só falar, lê esse livro, tá, vamos fazer um trailer do livro, né? Ó, isso tem algumas escolas, até empresa faz book trailer, por exemplo. Esse livro aqui é um personagem tal. Será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Então, eu sempre deixo uma pergunta para dar aquele gostinho, né, de eu tenho que pegar esse livro para descobrir aí qual é o final da história, né? Então, tem N ideias que dá para a gente fazer, né? Então, durante o ano letivo, as escolas planejaram ou planejarão, né? Então, depende de cada escola, né? Há atividades que já foram realizadas ou serão realizadas, né? A Escola Edgar é um exemplo que fez várias atividades vinculadas à questão da ERER no primeiro trimestre, né? Com turmas, então, da educação infantil e ensino fundamental. Após a realização desse projeto, então ali tem registro fotográfico, onde é o próprio projeto que a escola acaba enviando, né? Isso é enviado por e-mail aqui para a escola de formação e a gente faz a gente protocola esse registro, daí no ano que vem, no início do ano, a gente vai nas escolas entregando ali o certificado de educação antirracista, né? No ano passado,
este ano, no caso, né, eu fui no início do ano, eu entreguei acho que para 13 ou 14 escolas, né, e nós somos 83 escolas. Então, assim, dá para ter mais escola envolvida. Claro que a gente sabe, eu vou divulgar essa questão da entrega, que é até a primeira semana de dezembro, porque teve escola que fez atividades maravilhosas. Eu lembro de uma que era a escola João Paulo I, mas não enviou. Daí eu fui atrás lá, porque eu vi nas redes sociais assim atividades bem bonitas, né, da João Paulo I ali, bem interessantes também, né, muito enriquecedoras. Então, às vezes, tem escolas assim que no final do ano, né, dezembro, aquela corre, fecha a nota, isso, aquilo e outro, recuperação, e ano passado ainda tinha a questão do exame muito forte, muito novo para todo mundo. Então, parece simples enviar um projeto, enviar uma foto, mas dentro da escola, né, que é muito viva, né, algumas escolas não conseguiram enviar. Então, a gente espera aí que mais escolas enviem, né, isso mostra que Canoas tem escolas dentro da lei, né, gente. Então, se desejarem, pode ser uma atividade formativa. O que seria essa atividade formativa? A Ana Paula aqui divulga para as escolas, né, para as equipes, de que as escolas podem, nessas formações mensais que vocês fazem, que uma seja num formato como se fosse um curso, né, que vão trazer uma pessoa que vai fazer uma fala, às vezes a pessoa até da própria escola, né, que tem experiência na questão da ERER, né, e vai fazer uma fala, e essa fala vai ganhar um certificado. Os professores que participarem, além de estarem ali cumprindo com a formação da escola, vão ganhar um certificado de 2, 4 horas, enfim, de quanto vai ser aí, né, a quantidade de horas. Então, as supervisoras de vocês têm informação de como proceder, como fazer para isso virar um certificado, né? Então, isso também vocês podem fazer, as equipes podem fazer, né? Tem um número limite de certificados por ano, né, de formações que podem ser certificadas. Daí dá para a escola conversar com a Ana Paula para ver se tem como fazer mais uma, né? Tem escolas que fazem bastante. Tá, mas materiais, né? Eu sempre digo nas formações que é inadmissível um professor falar que não trabalha ERER porque não teve isso na faculdade, não teve no curso de magistério, porque hoje em dia tem muito material acessível. Então, só dentro da nossa rede nós temos o quê? Ó? Acessível a parte dos professores, a alguns. Alguns professores fizeram curso, né, como antirracismo, como identificar e combater em 2021, né, que era com Rafa Rafuagem. Teve as reuniões da ERER em 2021, 2022, 2023, então quem participou também teve ali um momento de troca de experiência, informações, né. Teve o curso do COMIN, né, dos povos indígenas em sala de aula no ano passado, né, que parte dos professores fizeram. Tem grupos de pesquisa, até que eu vou acrescentar, eu botei aqui o LabDoc, que é da Unicinos, né, que é a Evelise, a Mariana, estamos nesse grupo, né, que aconteceu até o início deste ano, e tem 2 grupos de pesquisa que eu vou acrescentar aqui, que é o Uniafro, né, que a Fernanda Alves está, a Virgínia também, que é de EMEI, né, que é da URGS, e tem um grupo que é o... Agora eu não vou lembrar o nome, mas que é lá da escola do colégio de aplicação, tá? Que é ILEA o nome, tá? Que é relacionado a letramento antirracista, que também então do colégio de aplicação da URGS, que tem professores aqui. Esse é um que é disputadíssimo, né? Dentro do Rio Grande do Sul, e temos professores também fazendo. Então, atualmente, ativos tem 2 grupos de pesquisa. Fora outros professores que estão fazendo pós-graduação, a própria Claudete aqui, né? Que estuda a questão da ERER, né? Em doutorado, né? Então, nós temos aí isso que atinge parte de professores, né? Tá? Reuniões da comissão de ERER, que é um grupo que de 6 a 8 pessoas da rede que pensa a ERER no município, tá? E ações afirmativas, né, nas escolas também que nós tivemos. Então, acessível a todos os professores, que todo mundo pode acessar nesse exato momento, né? Tem a 9ª trilha, que é essa que eu falei, né, eram 4 módulos, está lá na escola de formação, né, no site da escola de formação, mas não vale mais certificação, porque foi até maio, junho desse ano que a gente continuou certificando. Teve de 2021 uma outra trilha, que era Educação para as Relações Étnico-Raciais, tem no site da Escola de Formação. Tem 2 cafés, que são aqueles que são mais curtos, né? Que são lives. Tem uma da Educação Infantil e Ensino Fundamental em Diálogo com a Educação Antirracista, de 2021. Consciência Indígena para além das datas comemorativas, em 2021. Também acessível a todos os professores na nossa página do YouTube. Vai ter essa formação de hoje, vai ter tem a formação de maio,
tem a formação que teve em julho, que era com os professores de projetos, PLL, PPA. Tem no ano passado uma para educação infantil, que era 20 anos da lei e as materialidades negras, tá, que aconteceu no ano passado. Tem outros materiais aqui, esse aqui são os 2 links dos drives, pessoal, organizado pela Janice e organizado que foi disponibilizado pelo GT, tá? Que é cheio de atividades que vocês podem pegar, tá? E tem um material que eu elaborei, que eu posso até, que eu vou, acho que já está no drive esse, tá? Que é um monte de propostas, de ideias que foram enviadas por professores da rede a partir dos formulários feitos nesses módulos aqui da nona trilha, tá? Então, às vezes, eu tinha assim, cite um filme para trabalhar a questão racial. Então, eles colocavam ali o filme, se era para os anos iniciais, se era para a educação infantil, se trabalhava a questão quilombola, indígena, afro-brasileira. Então, tem um monte. Música para trabalhar, tem um monte de música. Livros para trabalhar, um monte de livros. Então, tem, assim, um monte de ideias, centenas de ideias que os professores encaminharam e eu organizei num PDF, tá? Acho que já está postado lá. Eu postei nos grupos já há uns meses atrás, mas eu posso colocar aqui nesse drive se não estiver junto. Tá bom? Então, eu vou, nos próximos dias, enviar isso para as equipes, né? Que eles podem, então, organizar. Se a escola já fez, se a escola vai fazer, né? Mas até dezembro aí a gente espera, então, que todas as escolas tenham uma atividade bem significativa, né? Além das que já costumam fazer diariamente. Tá bom? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, vamos começar assim, acho que para ficar numa sequência, pessoal. Não sei se alguém também tem alguma pergunta do que eu falei, né? Tá. Então, assim, vamos começar pela educação infantil, daí a Rosane, depois a Adri fala dos anos iniciais e depois a Rosana fala dos anos finais, pode ser? Bom, deixa eu me apresentar então. Boa tarde, colegas. Meu nome é Rosane, eu sou TEB aqui na EMEI Caramelada. Nós iniciamos então as nossas atividades a partir do momento que eu terminei ali o curso do Rafa Rafuagem, depois comecei a participar do GT-ERER, né, do grupo, e ali os colegas compartilharam muitos materiais, enfim, muitas informações, e num primeiro momento a gente fez aqui na escola, né, numa das nossas reuniões pedagógicas, eu fiz uma formação com os professores e fiz o compartilhamento de tudo que eu tinha aprendido no curso, dos materiais que tinham disponíveis ali, que eu compartilhei com os colegas do GT, e assim a gente iniciou ali as nossas atividades. Tu pode passar. Aqui a gente fez, então, logo depois daí da nossa formação, da nossa primeira formação ali, da fala com os professores, que eu expliquei um pouquinho como que funcionava o projeto, a gente fez um sábado letivo com as famílias. Nós convidamos os pais para virem até a escola, porque a gente já tinha ali algumas atividades, e a gente fez uma exposição. Aí, no primeiro momento, a gente fez uma dinâmica, né, que é a caminhada do privilégio, mas, assim, para eles refletirem, né, sobre as desigualdades sociais. Então, a gente fez, eu acho que foi uma dinâmica bem bacana para refletir. E durante a ideia foi que daí na formação dos professores, na nossa primeira formação aqui na escola, eu apresentei esse vídeo para os colegas, só para eles refletirem também, e aí a diretora teve a ideia de nós fazer, de fato, a dinâmica, né, com as famílias. E aí foi uma dinâmica bem bacana. Depois a gente fez também, uma colega me pediu para que a gente fizesse depois, num outro momento, numa reunião dela com as famílias, a gente repetiu aí ali na segunda imagem, tem com as outras turmas, uma outra turma, né, de jardim. Pode passar. Aí, nesse mesmo dia, no sábado letivo, a gente fez também com as famílias uma releitura, né, a gente queria fazer uma atividade que as famílias pudessem participar. Então, a gente fez uma releitura das obras de Alejandro Ruiz, que ele faz pinturas de mulheres e meninas negras. A gente deixou lá exposto no saguão, a gente montou ali um espaço com tinta e vários materiais, e eles fizeram junto com as crianças. Aí eu coloquei ali a obra original, a releitura que as famílias reproduziram e algumas imagens deles fazendo essa atividade. Foi um sábado bem produtivo, bem bacana. Pode passar.
Aí tem ali mais algumas imagens das obras, né? Tinham bastante, eu acho que a gente tinha mais ou menos umas 60, mas não dava para passar tudo. Aí são as máscaras africanas que uma turma fez, e fez uma exposição, a gente fez algumas brincadeiras também. Logo depois a gente fez corrida de máscara, eles fizeram um desfile com as máscaras, e as outras turmas acabaram gostando, e todas as turmas acabaram fazendo esse trabalho, cada um fez do seu jeito, mas saiu umas máscaras muito bacanas, muito bonitas. E a gente também fez uma exposição das máscaras. Pode passar. Aí é uma apresentação, não vai passar. Aí é uma apresentação da música Cor do Brasil, que os Jardins fizeram. Aí é uma culinária do Jardim também, que eles fizeram um bolo de fubá, da culinária africana. Eles fizeram, comeram, levaram para as famílias. Pode parar, Rodrigo. Aí a gente fez uma atividade também envolvendo as famílias, porque foi bem naquela época da Copa do Mundo. E aí eles fizeram algumas pesquisas de alguns países, né, que participavam, né, países africanos que estavam participando da Copa, e outros países também africanos. Aí os pais confeccionaram junto com eles bandeiras, fizeram pesquisa sobre culinária desses países, comida, e a gente também fez uma exposição dessas bandeiras e das pesquisas que eles realizaram em casa. Pode passar. Aqui foi a hora do conto, né? Os mil cabelos de Ritinha, que também a gente pediu a participação da família. Teve uma família que a gente deu uma parte da história para cada um, e eles gravaram áudios e enviaram para a gente os áudios. Aí a gente fez uma montagem com a voz das famílias contando a história. E foi interessante porque algumas crianças não deram muita bola, mas outros sabiam que era o vô que estava falando, conseguiram ver, olha, mas é o meu vô mesmo que está contando essa história, olha, o meu pai. E aí, enquanto uns foram identificando, os outros também foram prestando atenção que não eram as mesmas pessoas que estavam contando a história. Eles também assistiram curta Cores e Botas, né? Que também eu achei um momento bem bacana, porque é um pouco diferente de tudo que a gente costuma passar para eles aqui na escola, né? Uns prestaram bastante atenção, ficaram bem impactados, assim, ficaram com pena da menina que não conseguia, né? Não sonhava em ser Paquita, enfim, foi um filme bem bacana. Pode passar. Aqui também eles fizeram Menino de Todas as Cores, no Cachorro e a Boneca. Aí eu coloquei mais ou menos uma história de cada prof, né? Porque eram muitas, não dava para colocar tudo. Pode passar. Aqui foi uma exposição do berçário, né? Que eles se caracterizaram, botaram turbantes, eles fizeram algumas pinturas africanas, e as gurias ampliaram essas fotos e fizeram uma exposição na sala, né? Para os pais, no dia também, no mesmo dia que nós fizemos o nosso sábado letivo, todos esses trabalhos que nós realizamos nesse período ficaram expostos na sala, alguns no saguão, e os pais puderam prestigiar. Pode passar, não sei se dá para passar. E aqui foi um trabalho que a gente fez da escola. Ali no nosso mural, a gente colocou ali as obras que o pessoal fez a releitura, e a gente colocou uma frase, assim como as flores, cada pessoa tem sua cor, e aí cada um fez um tipo de flor, ali as crianças fizeram um trabalho de artes, cada um fez um tipo de flor, com a imagem deles, e a gente trocou, assim, entre as crianças que eles queriam, entre as turmas que eles queriam, tipo um amigo secreto.
Ali algumas brincadeiras que os professores fizeram, aí teve escravos de Jó, acho que mais da corrida de máscara, ali que eles estão ali embaixo, eles estão se preparando para correr. Foi bem bacana também essas brincadeiras. Matacusa, Terra e Mar, Amarelinha Africana. Essa música, essa amarelinha tinha, a prof colocou e tinha música, acho que era minuê a música, foi bem legal também, eles gostaram bastante de fazer. E aí essa amarelinha ficou na sala durante bastante tempo, e as outras turmas passavam lá, né, para brincar ali de amarelinha. E essa é a árvore baobá, que um professor também do jardim fez com as crianças, né? Que é símbolo de fertilidade, cura, fartura. Se eu não me engano, tem algumas distribuídas nos estados, a maioria em Pernambuco, com 150 árvores, mais ou menos. É uma árvore tradicional, que, se eu não me engano, de Madagascar e Senegal. E o professor fez lá com os alunos do jardim, e também foi para a nossa exposição lá no saguão no dia do nosso sábado letivo. Aí teve jogo da memória de países africanos, jogos de instrumentos musicais. Aí são as exposições dos nossos trabalhos, aí tudo que os professores fizeram, a gente colocou nos corredores, nas salas, no saguão, os enfeites que nós colocamos nas nossas portas, tudo que a gente fez, a gente distribuiu de alguma forma para que os pais pudessem visualizar. Aí é mais um pouquinho da nossa exposição, dos nossos enfeites das portas, tem ali as crianças fazendo ali o enfeite da porta deles, alguns jogos. Também mais um pouquinho dos enfeites que eles colocaram nas portas, e aí foi um desfile de turbantes que a gente fez entre os dois jardins. Aí eles quiseram se pintar, eles escolheram o tipo de cabelo que eles queriam fazer, e eles fizeram um desfile lá, com música, enfim, cada um se pintou do jeito que queria, e a prof do jardim também desfilou. Ali foram os colares que eles usaram, os colares que eles confeccionaram, os turbantes, ali eles mostrando ali os colares que eles fizeram e que eles usaram durante o desfile. E aí é uma oficina de percussão, né? A gente teve o marido de uma colega que se disponibilizou de vir até a escola, ele trouxe os tambores, as crianças puderam experimentar, eles tocaram, cantaram as músicas que eles estão acostumados ali a cantar na rodinha deles no dia a dia, e foi bem legal, eles gostaram bastante de utilizar ali um outro instrumento. Aí eu filmei uma brincadeira espontânea de uma criança no berçário. Tinham vários materiais lá, tinham vários brinquedos numa caixa, tinham várias bonecas também, mas enfim, até eu pegar o telefone, ele teve ainda ali um movimento dele. E aí eu filmei, ele pegou, escolheu a boneca, foi lá, botou na cadeira, fez carinho, enfim. Eu achei uma atividade espontânea bacana, o videozinho eu também trouxe. Aí é uma menina do jardim, que ela queria apresentar os trabalhos que elas tinham feito, e a prof deu o celular para ela. E ela ficou falando, olha o trabalhão que deu os nossos trabalhos, olhem os nossos trabalhos. Ela falou, estou esperando vocês mandarem os likes, que eu estou aqui bem na frente de vocês. Mas ela queria, né, apresentar os trabalhos. Eu achei uma
um vídeo muito bacana sobre protagonismo e achei bacana também compartilhar. Todos os trabalhos que a gente fez. Olha todo o trabalho que a gente fez na aula. Olha todo o trabalho que a gente fez. Olha o que a gente fez. Olha o trabalho. Olha o nosso trabalho, gente. Olha o nosso. Também esse slide aqui que eu tô bem na frente de vocês. Aí algumas fotos também do nosso sábado, os colegas, os pais. E aí eu coloquei uma última imagem sobre os tons de pele, que também o Jardim fez. E a apresentação é isso. Eu queria dizer que esse ano a gente tem aí umas atividades bem bacanas. A gente vai fazer um passeio, né, também no sábado letivo, no final de outubro. A gente vai visitar a escola de samba da comunidade aqui, Unidos do Guajuviras. A gente está conversando ainda com a presidente, mas a princípio é no último sábado de outubro que a gente vai até lá. A gente está montando aqui a nossa escola, né, Unidos da Caramelada. Cada turma vai ser uma ala. A gente vai fazer lá uma apresentação para eles. A presidente já me disse que vai fazer uma exposição de fantasias, de bandeiras, para que as crianças possam experimentar, enfim, tirar foto. Ela disse que pretende fazer ali uma atividade ali bem bacana para eles, e a gente também vai fazer a apresentação, e a gente também vai trazer a escola, né, para se apresentar aqui para as crianças. A gente está trabalhando também em cima do samba enredo do ano passado, que é uma releitura de 1996, que vai falar ali sobre preservação da natureza, ancestralidade indígena, que de todos os sambas enredos que eu pesquisei, eu acho que esse é o que tem mais a ver com o que a gente gostaria de trazer, né, para a nossa escola, porque todo ano, quando a escola de samba entra na avenida para contar uma história, e essa história foi a que a gente achou mais interessante nesse momento, né? E aí, cada turma, a gente dividiu ali mais ou menos, alguns vão falar sobre ancestralidade indígena e outros vão falar sobre preservação da natureza. E aí, a gente pensa em fazer um trabalho aí, vamos ver o que sai, né, desses temas. E numa próxima oportunidade eu volto aí para contar para vocês como é que foi a nossa experiência. Muito obrigada, espero ter contribuído. Contribuiu sim, Rosane, foi ótimo, né? Muitas ideias, o grupo, toda vez que eu não tinha as formações presenciais, poderiam ter 9, 15 pessoas, quando a gente olhava o grupo, esse grupo, a maior parte eram de pessoas profissionais da educação infantil, né? Sejam TEBs, sejam agentes de apoio, sejam professores, né? Então a educação infantil faz muito, né? Pela educação antirracista, pela ERE, né? E uma das coisas que eu lembro que aqui vieram materiais da Caramelada, da Pé de Moleque e da Carinha de Anjo no ano passado. E tinha muita coisa que tu vê que era a letra dos pais, ou seja, assim, a pesquisa sobre um artista, quem estava em estudo, né, ou algum elemento da cultura, era feito também com as famílias, ou seja, a educação não era só para as crianças da educação infantil, mas atingir as famílias também, né, nesse projeto de pesquisa. Né, a nossa escola traz bastante a família. Isso. Então tá, muito obrigado, Rosane. Né? Então vamos para a Adriana, né? Boa tarde. Então, primeiro eu queria parabenizar a colega, que riqueza de partilha, obrigada, para mim já valeu essa tarde, tá? E eu tenho um carinho muito especial por essa escola, que também trabalhei já lá em um outro momento, quando eu era de outro concurso, e foi uma escola que me ensinou muito, que me formou muito, né, que me ajudou a me constituir essa professora que eu fui me formando, né, e que hoje trabalho no fundamental, não sou mais do infantil, mas eu carrego comigo essas coisas, né, da pesquisa, da ludicidade, e adoro fazer uma exposição também. Parabéns, colega. Então, eu sou Adriana Baez, da AMF João Palma da Silva, que fica no bairro Matias Velho.
E eu sou professora alfabetizadora, embora já tenha passado por algumas outras turmas, né? Às vezes eu transito pelo quarto, pelo terceiro, já tive transitando pela EJA também, mas o que me encanta, o que me motiva é a alfabetização e essas questões que nos atravessam, né? Como a educação antirracista e o quanto a gente deve, pode e deve aprender sobre essa nossa ancestralidade, porque tudo isso faz parte da gente também, enquanto povo brasileiro, né? Que nos constitui. Então, eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre uma prática que eu fiz este ano, no segundo ano. A gente trabalhou, a gente pesquisou e transitou e aprendeu algumas coisas sobre a cultura indígena, tá? Eu não trouxe slides aqui, eu vou passar algumas fotos, tá? E por quê? Já peço desculpas assim de início, espero que isso não contribua para não enriquecer o trabalho. Mas, enfim, eu tinha um drive com mais de 3.000 fotos e eu não sei o que eu fiz, que eu me perdi, que eu acabei apagando muitas fotos, tá? E vídeos, tá? Então, eu tinha muito mais material para partilhar, mas vou comentar com vocês, então, aqui como é que a gente transitou, tá? A primeira coisa que eu fiz, assim, de início, foi apresentar para a turma o início, tá? De um documentário que tem na Netflix, que acho que muita gente conhece, né? Que é guerrasdobrasil.com, tá? Então, muitas pessoas me perguntavam, mas eles vão entender, eles são pequenos, né? Então, assim, foi muito, muito legal. Tá? Foi muito produtivo, assim, porque, claro que eu não mostrei o documentário todo, porque não era interessante naquele momento, eu não queria trabalhar com eles, todas as revoluções, né, enfim, mas aquele primeiro passo do documentário ali, tá? Que tem um pouco mais de 40 minutos, e então vem os indígenas falando, vem o Krenak, né, com uma fala muito forte, assim, que emociona, né, vem a Sônia Guajajara, tá, vem pesquisadores, historiadores, né, mas aquelas falas do Krenak, da Sônia, né, acho que não tem como uma criança não compreender, porque aquilo vem de dentro, né? Então, quando o Krenak fala ali nesse documentário, né, do quanto que ele vai, esse documentário no início, ele vai falar, então, dessas coisas do Brasil mesmo, da Constituição, do branco como um invasor dessa terra dos indígenas, né? Porque os indígenas já estavam aqui, né? Então, ele vai falar bem disso, assim. E as crianças ficaram muito, muito vidradas naquelas falas e ficaram muito preocupadas com tudo aquilo. E eu acho que era esse o movimento que eu queria mesmo, assim, para a gente dar a largada, né? Do quanto a gente se perceber enquanto branco, né, com essas dívidas com esses povos, de que até hoje a gente vem arrancando aí as suas terras e muitas vezes delimitando leis que não favorecem, né, ao contrário, que empobrecem esses povos. Então, a gente foi falando sobre essas coisas, claro, né, que depois a gente tem que dar, aí a gente ia dando uma parada, assim, e conversando, e aí, de novo, aí segui o vídeo, e muitas vezes eu tive que adaptar a fala, né, por exemplo, assim, pessoal, bem para uma coisa da infância, né, imaginem só, se vocês estão em casa agora, né, e eu fiz essa fala com eles, assim, para impactar mesmo, né? Se a gente está todo mundo em casa agora, e de repente, uma pessoa que a gente não conhece, com vários outros capangas, com várias outras pessoas, aterriza lá na nossa comunidade, no nosso prédio, enfim, porque ali tem, né, prédios ao redor também, e aterriza no nosso bairro e simplesmente mete o pé na nossa porta. E diz assim, a partir de agora, tudo isso aqui é meu, né? Se vocês quiserem ficar, vocês têm que seguir as nossas regras, vocês têm que usar as roupas que a gente quer,
vocês vão ter que mudar de nome, vocês vão ter que usar a religião que a gente professa, ou se vocês não quiserem ficar, não tem opção, né? Então, não tinha muita opção ali, porque é bem isso, assim, que o Krenak vai mostrando, né? Muitos milhares de indígenas morreram, né? E tentando, então, alguns se submeteram porque não tinha opção, então foram escravizados, né? E outros tantos que tentaram, lutaram muito e foram morrendo ao longo da história, né? Então, o quanto que foi impactante isso para eles, né? Mas como assim? Tiveram que mudar de nome, tiveram que se batizar, usar várias outras culturas, né? E é muito forte aquela fala ali do Krenak, por ele ser essa raiz indígena, né? De chegar falando assim, os brancos chegaram aqui, né, naquela caravana lá, com Pedro Álvares e vários outros, doentes, porque passaram muito tempo viajando no mar, né? Então, chegaram aqui doentes, os indígenas os acolheram, os indígenas os trataram como eles sabiam tratar, com os elementos da natureza, ensinaram como usar a natureza, porque daí chega lá um povo de Portugal que não sabia que tal fruto podia ser um alimento, né? E que tal árvore podia ser usada como elemento de remédio, enfim, uma série de coisas, e depois esse povo foi tratado como, né? Então, ele vem trazendo e a gente foi refletindo sobre isso, a gente foi conversando sobre isso bem diretamente, né? Porque tem que ser um ensino explícito. Por mais que a gente vá fazer coisas lúdicas, como fizemos várias, né? Também tem que ser um ensino explícito para que a criança possa refletir, penso eu, né? Para que a criança possa refletir, então, sobre esse mundo que ela vive, né? Então, depois a gente foi transitando, a gente estudou outros indígenas, né? O próprio Krenak, um pouco da vida dele, né? A Sônia Guajajara. A gente chegou em indígenas que são escritores, como o Daniel, né? Então, todas... Desculpe, pensei que eu tinha caído. Não caí, né? Então, todas essas questões a gente foi transitando, foi pesquisando, né? Como que era esse indígena que vivia com essa relação com a natureza, com essa harmonia com a natureza, e que vivia eram muitas, né, miscigenações de indígenas ali, vivendo há milhares de anos, e como é que tudo isso foi acontecendo dessa relação, como é que tudo isso foi acontecendo, então, na transformação da sociedade, que depois virou Brasil, né? Depois de muito tempo, assim, que depois virou Brasil, e indígenas do dia de hoje, assim, que não estão lá vivendo como o branco muitas vezes vê, né? Com esse olhar de preconceito, né? Na selva, na floresta, mas que estuda, mas que empodera o seu povo, né? E que também aprendeu a falar o português. Então, uma série de coisas, assim, indígenas que trabalham, e indígenas que ainda vivem, sim, né, em tribos, e que ainda vivem em lugares afastados da cidade, então todas essas relações, tá? Então, assim, a gente pesquisou algumas coisas, assim, né, sobre também, que são coisas, assim, que não tem como a gente ficar só falando de coisas boas, porque tem toda uma questão indígena aí, muito forte, assim, no Brasil, né, do quanto que esse povo foi sendo reduzido, né, e até hoje. Então, a gente pesquisou algumas regiões do Brasil, né, alguns lugares que ainda tem indígenas que não são tão perseguidos, e outros lugares onde as terras que eles vivem são muito perseguidas, e eles são mortos diariamente, tá? Isso foi coisas que chocaram, assim, a turma, porque não era um dado que eles tinham acesso, né? Vivendo no seu dia a dia, tá? Então, a gente depois, estudando todas essas coisas e a relação do indígena com a natureza, nós estudamos também, tá aqui o livro, esse livro aqui, tá? Vozes Ancestrais, do Daniel Munduruku, e esse livro aqui é fantástico, assim, esse livro traz várias, tá? Várias, como é que se formaram os sobrenomes, tá? Então, assim, o Krenak,
como é que é, né? E as partes do Brasil, então vai falando ali algumas curiosidades de como é que se formaram, então, porque não é, né, não é uma tribo isso, uma tribo aquilo, né, mas são muitas misturas, tá, são muitas línguas, enfim, muitas culturas dentro dessa cultura, tá, então a gente estudou bastante esse livro aqui, que traz tudo isso, traz um pouquinho de cada um, assim, bem legal mesmo, assim, de todo o Brasil, e aí a gente partiu para questões práticas, assim, tá? Então, a gente fez eu propus para eles que a gente criasse tintas, né, da natureza, com elementos da natureza, que a gente não usasse, então, a tinta lá, que a gente está acostumado na escola, guache, né, enfim. E foi muito legal, tá? Porque daí a gente partiu para pesquisar que elementos que podiam sair essa cor, né? Cores, né? Então, aí a gente pesquisou sobre temperos, e aí a gente já foi também, a gente pesquisou sobre chás, tá? Sobre alimentos, e aí a turma também foi pesquisando a relação dessa natureza, né? O que esse tempero pode trazer de benefício para a saúde, o que esse chá pode trazer de benefício para a saúde. Então, foi bem interessante, assim, o movimento deles, tá? Então, aí foram alguns elementos que eles trouxeram de casa, tá? Que as famílias também se envolveram bastante, assim, foi bem legal. Então, a erva nossa, do mate, do chimarrão, a cúrcuma, o açafrão, café, né? Eles fizeram também tinta com a água do feijão, com o chá, hibisco, né, que fica aquela água rosa. Gente, foi muito legal, assim, porque foram surgindo coisas, né? Então, como é que a gente fez para fazer essa tinta aí, tá? Eles trouxeram os elementos, botamos nos potinhos, aí misturamos cola, tá? Misturamos cola e um pouquinho de água para dar uma consistência, assim, para não ficar tão líquido. E eles iam descobrindo as cores, assim, muito encantados com tudo aquilo, né? E eu não tinha dito para eles o que a gente ia fazer, embora a gente já tivesse estudado várias coisas. Eu trouxe para eles também folhas, né, sistematizadas ali da aula, tanto com histórias para a gente ler, para a gente demarcar, enfim, porque é alfabetização, né? E também a gente estudou um pouquinho, assim, sobre a questão de fazer vasos, da argila, né? Dessa cultura indígena, da questão da cesta, né? De usar a palha, uma série de coisas. E aí, fizemos as tintas e aí eu forneci para eles um molde de vaso, tá? Foi igual para todos? Foi. Tá? Mas o que cada um fez foi único, tá? Tinha um dado que eu agrupei eles, né? Então, cada um ali sentou pelos seus grupos de afinidade, e aí tinha um dado. Eles giravam esse dado, e aí cada um que girava o dado, saía um tipo de elemento que eles tinham que usar, elemento gráfico lá, né? Mas, assim, depois eles dispensaram o dado e começaram a fazer as criações deles. Ficou muito lindo. Ali está o dado, ó. E é uma atividade, assim, que várias crianças de inclusão que eu tenho na turma, tá? Tenho mais de 3. Super tranquilo, tá? Participaram numa boa, assim. Aí é um pouco das tintas. Opa! Ó, então dei uma paradinha assim para que vocês possam observar até o feijão depois, tá? Eles pegaram, deram uma enxugada nesse feijão que estava ali molhado, porque eles fizeram tinta, e depois quiseram usar, porque era um elemento da natureza, me pediram para usar os grãos, e eu disse ok. Então foi uma coisa que partiu deles, e alguns foram colando feijões também na sua criação, tá? Então, deixa eu dar o pause aqui.
também, assim, ó, o que acontece ali tanto os elementos da natureza, os temperos, misturados com a cola, foram usados para fazer tinta, e também eles usaram esses elementos in natura mesmo, ali sequinhos, para colar por cima depois, mas isso tudo não fui eu que propus, tá? Eu propus para eles a gente criar tinta e pintar, tá? Essas ideias foram partindo deles, e aí eu fui, ok, beleza, vai ficar legal. E aí fui distribuindo nas mesas, alguns queriam, eu queria colar o café que eu trouxe, né, por cima, posso? Então, foram colando também para formar tudo isso que eles fizeram, tá? Eu queria mostrar, então, mais uns livros que a gente usou também, tá? Esses 3 livros aqui que eu tenho, que é de uma coleção da antiga editora Base, tá? Esses livros são bem antigos e eu ganhei de um aluno quando eu trabalhava na Caramelada, isso faz tempo, tá? Acho que já faz uns 10 anos, ou mais, tá? Então, assim, Nhanderu, tá? São livros que eles contêm, assim, lendas indígenas, tá? Eu nem sei se esses livros a gente encontra hoje, talvez, para vender, assim, talvez em estante virtual, algum lugar assim, tá? Nhanderu, tá? É uma lenda. Daí tem esse aqui que eu uso bastante, que é o Xacaxó, e eles gostam muito, assim, de ficar lendo isso aqui, porque é muito sonoro, né? Xacaxó. Então, é uma lenda bem bonita, assim, que fala de uma gralha azul, enfim, tá? É uma lenda indígena também. E tem esse aqui, que se chama Curiaçu e a Gralha Azul, tá? Daí fala específico de um menino indígena. E esse aqui, que é lindo, lindo, eu acho esse livro, assim, lindo não só pela história, mas a estética dele, que se chama A Invenção do Mundo pelo Deus Curumim, tá? Então, esse livro aqui, ele tem toda uma questão, assim, meio prateada, assim, sabe? Todo isso que tá na capa aqui, ó, todo ele vai tendo esses elementos, tá? Então, vai falando dessa lenda indígena, desse menino, né? Que pensa a invenção do mundo, tá? Dentro de, como se fosse ele está espiando dentro do buraco de um coco, né? Então, muito bonita, assim, a história, e vai explicando como é que se formou os mundos, o sol, tá? Na visão indígena, bem legal, assim. E tem toda essa questão, assim, prateada, sabe? Que dá um brilho, assim, um contraste. Esse livro é muito bonito, assim, e todos os anos eu uso esse livro porque eu acho muito belo, tá? Tem outros que eu não trouxe aqui, né, mas, assim, são coisas que eu gosto muito de trabalhar e de propor e de refletir. A questão do documentário também, que eu penso que em qualquer idade as crianças têm condições, tendo a gente como professor, como mediador, né, fazer um planejamento, assim, e mediar a compreensão desse vídeo e do quanto que as falas indígenas nos comovem e do quanto que a gente precisa refletir, né, enquanto branco, porque, por exemplo, tá, a gente conversou muito sobre o descobrimento do Brasil, né, na minha sala, e alguns diziam assim, até eu tenho um aluno que é filho de uma colega, né, e ele levantou a mão e disse assim, prof, mas quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral, né? Tá nos livros. Então, assim, o quanto que a gente pode desmistificar isso, porque enquanto que ainda continua, né, muitos livros didáticos trazendo tudo isso, a gente precisa desmistificar isso e fazer com que as crianças reflitam que já existiam povos aqui, que foram excluídos, né, e que fazem parte também da nossa história, porque a gente tem um pouco de tudo isso, né, desse branco que invadiu, desse branco que tem privilégios, né, então fazer eles refletirem sobre isso, né, mais difícil, assim, empoderar, né? Porque, por exemplo, a gente não encontra com tanta facilidade alunos indígenas nas escolas comuns, né? Como a gente encontra alunos negros, né? Então, assim, mas fazer essa reflexão, assim, enquanto professora, eu sempre, e enquanto pessoa branca, né? Sempre penso que eu estou em dívida, sabe? Então, eu penso assim que eu tenho
sempre que esclarecer, sempre que fazer com que as crianças reflitam, e do quanto que a gente precisa tanto entender isso e tanto fazer com que a nossa sociedade, através dessas reflexões, seja talvez mais justa, seja talvez melhor para as pessoas que são de uma minoria e cada vez mais minoria, né, e que precisam dessas lutas, e que essas lutas não são mimimi, né, essas lutas são muito verdadeiras, né. Eu também trabalho a questão da cultura afro, muito fortemente, assim, mas isso eu começo agora em outubro, né, eu não comecei ainda. Então, eu vou de outubro até dezembro, assim, a gente faz muita coisa legal, já amei as ideias da colega aqui, que partilhou, né, e eu acho que só engrandece o nosso trabalho. Ok, era isso. Estou muito feliz de ter podido contribuir um pouquinho do que a gente faz lá na sala de aula, que é um pouquinho mesmo, né, dentro de um universo de coisas, muitas outras coisas que podem ser feitas, mas nesse passinho de formiga que a gente vai construindo esses cidadãos que a gente quer, mais conscientes, mais críticos e mais justos, né, com todos, com todes. Então, era isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Acho que eu que agradeço aí em nome de muitos, né, Adriana? Assim, foi ótimo, né? E a questão indígena é algo de... Te agradeço por ter dado tantas sugestões, né, livros, atividades ali, porque a gente tem bastante questão, a gente tem que ter muito mais, mas a gente tem bastante acesso a materiais sobre a questão afro-brasileira, né? E a indígena é sempre em débito, assim, é que mais dá dúvidas, né? Em muitos colegas, né? E eu te digo assim, que a questão que tu falou do débito, né, da sensação de débito, é porque quando a gente tem essa questão de trabalho com o ENER, quando a gente teve na nossa época de estudante, às vezes eram falas que falavam disso, assim, que o branco, e daí dava essa ideia de que todo mundo tem que sair aqui culpado pela escravidão. E não, ali tu usou o termo branco europeu, porque o europeu, o branco europeu, e é essa questão que a gente tem que abordar bem esse termo, assim, o branco europeu, porque é aquele lá do passado que fez isso, que continua hoje, e a gente precisa analisar formas de, tanto brancos quanto não brancos, que podem estar dando continuidade a esses discursos, a essas ações, né? Então, é exatamente isso, assim, não é para a ideia hoje, né? Eu já trabalhei em escola, né? Não sei se, eu acho que eu já comentei isso outra vez, que a temática da consciência negra foi assim, ficando cada vez menor, porque tinham pessoas que tinham uma fala agressiva, né? Isso, né, há anos atrás, e que não era acolhedora, não. Então, as pessoas, elas iam para participar, mas saíam com essa sensação de que, meu Deus, eu criei a escravidão, e não é essa a questão, né? Então, acho que foi, sim, o viés é mesmo esse. E tanto a tua fala quanto a fala da Rosane, deu para notar que, assim, deu certo, porque fizeram algo que é chamado desenvolvimento da empatia, né? Fizeram eles se colocarem lá pelo documentário no lugar dos indígenas, né? Fizeram lá, pensaram no lugar... Então, assim, isso é meio caminho andado, até mais do que meio caminho andado, para a construção de uma sociedade mais justa, né? Então, parabéns, obrigadão. Só queria acrescentar, desculpa, sou bem falante, né? Sobre a questão, depois da gente falando sobre a independência, e teve essa continuidade bem disso que tu falou, assim, do branco europeu, que veio invadindo, né? E que escravizou até os brancos que depois aqui estavam, né? Porque a gente falou sobre toda a questão dos impostos e o quanto que todos que aqui viviam precisavam pagar impostos, né? Para Portugal, enfim, uma série de coisas, assim. E nessa continuidade, porque nunca é circunscrito a uma data, né? A gente vai aprendendo e vai refletindo, e as crianças trazem muitos elementos daquilo que realmente foi significativo e eles aprenderam, né? Então, a gente, hoje, estamos trabalhando num projeto para conhecer e fazer leituras de obras de arte de uma grande
artista plástica aqui do Brasil, que é bem influenciadora e que é renomada no mundo todo, que é a Sandra Guinle. E aí, quando a gente foi estudar, né, a gente começou essa semana a estudar um pouco da vida dela, e aí ela é neta de indígenas, eles acharam assim, por isso, prof, né, porque daí tem toda uma questão das obras dela, e eu escolhi por isso, né, da questão da criança com a natureza, né, por isso, prof, que ela gostava tanto de andar de pé no chão, que ela tinha esse respeito com os rios, então, essas coisas, assim, marcou para eles, né, quando eu li ali que ela é neta de indígenas, tudo para eles, assim, já fez muitos outros links, né, e a gente fica tão feliz e orgulhoso, né, de ver o quanto que as crianças entram para dentro dessa aprendizagem. É uma informação que virou conhecimento, né? Então, virou aprendizagem de verdade, né? E é importante, assim, os anos iniciais trabalharem a questão da ERER, porque, assim, gente, primeiro que quem tem uma EMEI próximo, imagina, a EMEI está lá fazendo muita coisa de ERER, daqui a pouco entra os anos iniciais, se não é trabalhado, morreu tudo aquilo, né, que aquela EMEI fez. E segundo que lá nos anos finais, professores de história e geografia, principalmente, que vão trabalhar algumas temáticas sociais, às vezes tem embaixos de família, em escolas onde os anos iniciais trabalham realmente a ERER, é super tranquilo trabalhar qualquer temática, né, nos anos finais, seja em qualquer componente curricular, né? Então, brigadão. Rosana, então, anos finais aí, né, para fazer uma partilha de uma experiência também sobre a questão indígena, né? Boa tarde, tudo bom? Primeiro, então, né, agradecer muito, assim, as colegas pelas ideias, né, e parabenizar também pelo trabalho, muito bacana mesmo, de ver tudo que está sendo feito, né, e aproveitando justamente, assim, esse link do Rodrigo, de como é importante, né, que a gente faça essa vivência escolar, porque, infelizmente, eles ainda são expostos a muitos estereótipos, né, há muitas questões ali que acabam se consolidando, né, num imaginário, assim. A gente sabe que tem, então, como é legal de ver, né, esse trabalho sendo feito, assim, por vocês, justamente modificando, né, esse imaginário coletivo, infelizmente, ainda muito cheio de estereótipo, muito cheio de preconceito que a gente tem. E isso vai entrar daqui a pouquinho, né? Quando vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, no ano passado, né, eu participei da formação ali que foi ofertada pela prefeitura, né, em parceria com o Comin, dos povos indígenas em sala de aula, né? As possibilidades, então, para uma educação antirracista, que mais colegas aqui também, né, participaram. E aí eu queria justamente trazer, assim, um pouco do que foi conversado, mostrado lá, aplicado em sala de aula. Recebeu materiais didáticos, enfim, pedagógicos, né, incluindo alguns jogos, como o do Movi, dos territórios indígenas. E esse foi um dos jogos que eu consegui, então, né, trazer para sala de aula, jogar com os alunos, e essa é um pouco da parte da experiência, né, que eu queria mostrar para vocês. Ótimo. Então, assim, por que eu disse que eu queria começar do final, né? Esse ano, eu sou Rosana, né, professora de língua inglesa aqui na Teodoro Bogen, em Niterói. Esse ano também eu estou com língua portuguesa, junto com os nonos anos, e aí numa parceria com a prof de geografia, com o professor de história, nós organizamos uma saída, né, pedagógica, uma visita para o território Guarani na Lomba do Pinheiro. Aconteceu agora, mês passado, né, no finalzinho de agosto, e então a gente veio conversando com eles muitas questões, né, para preparar justamente para essa visita, que é bem aqui que eu tenho algumas imagens, né? Conseguimos levar também alguns alunos do 8º, embora eu tenha trabalhado mais com os nonos anos, mas foram os 8º e os nonos, eles puderam, então, né, ver bastante dessa questão do artesanato, conversar, né, ouvir o pessoal de lá. Eles conseguiram até jogar bola, na verdade, na quadra, porque a gente foi na escola, né? Então jogaram bola com as crianças, tiveram uma troca, assim, bem legal, conseguimos passar a manhã
ficamos com a nítida impressão de que para o próximo ano, né, quando conseguirmos ir novamente, vai ser mais interessante ir o dia inteiro, porque a gente tem muita coisa para ver, muita coisa para conversar, né? Mas foi bem válido, assim, deles terem essa experiência. Então, uma das contextualizações que a gente fez, deixa eu aumentar o zoom aqui, se me ajuda, foi justamente a gente, né, assistir a alguns vídeos e conversar sobre algumas ideias. Partimos de onde? De um Kahoot, que tinha algumas perguntas já para contextualizar assim, a conversa que a gente teria, né? Sobre os povos indígenas no Brasil, sobre como se vive hoje em dia, algumas das principais lutas, né? E foi muito interessante porque a gente já estava ali naquela conversa, cada pergunta do Kahoot a gente via, bom, mas isso aqui, o que que é então, né? O que que isso aqui quer dizer? O que que essa luta aqui está representando? E mesmo assim, eles, em uma pergunta que era onde moram, em alguns territórios, nos territórios protegidos indígenas, como são as principais habitações, e muitos deles marcaram, né, no Kahoot, a gente consegue ali ver o número de ocas, né? A gente, opa, pera, é o que a gente está realmente conversando aqui, né? Por isso que eu mencionei que esse link do Rodrigo é muito importante, de como é interessante que, né, se tenha desde pequenos para que eles não venham ir. Não, gente, a principal habitação, né, em terras protegidas e indígenas em 2023 não vai ser oca, né? Então, um dos vídeos que nós assistimos juntos em sala, eu não vou mostrar ele aqui, né, para não estender, mas é justamente sobre essa questão de o que é ser indígena agora no século XXI. E aqui a gente vai ter, né, justamente algumas questões abordadas que eu coloquei depois para as perguntas que eles tiveram que responder. Esse é um formulário que, né, eles puderam acessar no Chromebook com fone de ouvido ou com áudio alto mesmo, né, para ver o vídeo, vimos todos primeiros, e eles podiam voltar lá quantas vezes fosse necessário, justamente para conseguir buscar as informações, né. De bom, segundo o censo, como o do vídeo fala do IBGE de 2010, foi sobre esse que eu fiz a pergunta, né? Há quantos povos indígenas no Brasil? O que esse número indica com relação à diversidade cultural do nosso país? O que a gente pode levantar sobre alguns, né, destes povos? Como ouvimos também essa canção, O Índio é Forte, deixa eu colocar um pouquinho dela aqui. Deixa eu ver se o áudio vai. Não vou colocar ela inteira, tá? Mas só para situar aqui algumas questões que eu quero. Os mano firmeza já vem chegando, salve, salve no corre, na correria, pode pá, é nós que tá, pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro, atrás da paz, verdade a minha tem, com a fé de Deus na mente, buraqueiro não desiste, direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar, nossa voz está no ar, aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente, eu manjo mesmo no som, a minha rima está aqui, no meu rap eu vou seguindo meu caminho até o fim, muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico, assim que é trutar, no mundão a batalha é que não falta, o meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação, pois então eu não quero desandar, acredito no que sou, em cima vou rimando, vou gritando, chega de corrupção, Xandaros, guerreiros, herdeiros da aldeia, sou índio Guarani, eu rimo, vou mandando em Guarani, escuta aí, comigo é cunha, tengue, 그리고 이쁘토냐 어제를 이렇게 오프이 오제로지 보라이 어머니도 따따치 나를 같이 이 밤에 하프테 이 어머베 우무로 나 스타지 pé firme. Certo, essa parte aqui que eu queria chegar justamente porque uma das questões, né, era relacionada justamente a qual outra língua falada no Brasil, né, vocês conseguiram identificar no vídeo. E foi muito interessante, assim, como alguns demoraram a se dar conta, né? Embora a gente tivesse o nome do vídeo, tivesse a letra na descrição do YouTube, que eles estavam ouvindo, né? Durante a música Guarani. Então,
faltava, assim, um pouco da parte de se dar conta mesmo, né, de que era uma das línguas faladas no Brasil. Para alguns, a associação foi mais rápida, enquanto para alguns dos outros alunos deu para ver que demorou. E bem sinceramente, assim, né, deu para ver algumas surpresas. Eles não esperavam, por exemplo, ouvir rap. Então, logo que a música começou, assim, foi bem interessante, né, de ver reações e como aquilo também chamou o interesse, porque, inclusive, um dos trabalhos para a feira científica da nossa escola, né, foi sobre gosto musical da comunidade, eles mesmos fizeram as pesquisas, e rap, se eu não me engano, foi o segundo tipo de música, né, preferido entre os estudantes. O primeiro eu acho que foi funk. E como aquilo despertou automaticamente em começar, né, a tocar um rap, deu para ver que o interesse deles ali no vídeo foi, opa, quero ouvir um pouquinho disso. E vocês viram ali que o clipe traz, né, uma das suas questões como demarcação de terra, né? Então foi justamente aí que a gente começou meio sala de aula invertida para o que é isso, né? Fazer algumas pesquisas, e a prof de geografia e o prof de história conseguiram, né, desenvolver assim um pouquinho mais a fundo a questão, justamente voltando, né, para o vídeo, mas o que é isso aqui que está aparecendo, né? Que questão que está relativa? Então, acabou sendo bem interessante já esse nosso primeiro momento ali com eles, né? Então, algumas perguntas são relacionadas justamente ao vídeo, que é o que é ser indígena no século XXI, é um dos subtítulos, né, daquele primeiro. Reflexão deles, de, bom, como que o uso da tecnologia, né, nos auxilia a ter esse contato, a conhecer, né, saber se informar mais, diversidade de algumas outras culturas, e depois, finalmente, ali, nós chegamos, né, no jogo Movi, que então a gente recebeu os tabuleiros ano passado, mas para a turma um pouquinho maior, acabou sendo mais fácil, né? E existe esse link, o pessoal que fez a formação tem, que a gente tem como jogar nas telas interativas, né? Com bastante facilidade. Então, só para quem, né, porventura não conhece o jogo, não tenha feito aquela formação, eu vou mostrar aqui um pouquinho dele, antes de mostrar os alunos, então, participando. Cada um desses personagens aqui, né, ele é de um povo indígena diferente, né, então nós temos ali Caingangue, Guarani, e é um jogo colaborativo, que isso também é interessante de ver como é que vai sendo a percepção dos alunos, né, ao longo do jogo. Então aqui o objetivo é refletir sobre a presença indígena, né, em diferentes territórios. A gente já vai ver por que esses diferentes territórios. Então, aqui, né, eu dividi, a gente usou a tela, e eu dividi os alunos, então, em 4 grupos, e cada grupo podia escolher, né, um dos personagens. Então, aqui vou só selecioná-los, né, mas cada um deles escolheu, ali no dia, um personagem para si. Deixa eu só marcá-los aqui. Aí, bom, depois de escolhidos os personagens, cada grupo escolheu no território, né, que ele ia começar ali o jogo. E até esse momento, eles estavam ali aquela coisa meio, jogo, né? Vamos competir, os grupos já organizados, assim, preparados. E eu não expliquei grandes coisas ainda, né? A reflexão ficou mais para depois. Então, aqui, como é que funciona? Com a tela interativa, né? Cada aluno mesmo pode clicar, fazer a rolagem, não precisa ser por botão. A primeira personagem, então, ela anda 4 casas, né? Como não caiu num daqueles tabuleiros ali com marca, este ainda não tem pergunta. Vamos ver se no próximo vai aqui. Ainda não. Agora vamos ver se der sorte. Se não der sorte, eu conto sem fazer. Vamos ver. Poxa, eu tô sem sorte mesmo. Mas que coisa eu conto. É só porque tu estilo de pergunta. não quer que caia, né? Agora pararam de nos sabotar. Então, né, o estilo de pergunta aqui que pode vir.
Márcio é do povo Baré e vive na cidade brasileira com a maior população indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira. O estado onde fica São Gabriel da Cachoeira é. Então, aqui, né, primeiro, claro, eles vão para aquela correria de eu deixei, né, eles consultarem, eles estavam com os Chromebooks que eles tinham construído antes, e aí aquela coisa, é isso, é aquilo, é A, é B, é C, porque algum deles vem ali para marcar, né? Mas o que a gente tem aqui? A pergunta acaba sendo super de conhecimentos gerais, né? Por isso, embora eu tenha jogado com o nono, ele pode ser jogado tranquilamente com outros anos, né? Ainda mais com possibilidade de consulta, mas o que a gente quer realmente chamar a atenção, que aí depois daquela coisa aflita, né? De vamos marcar, é o momento de Vamos agora pensar um pouquinho sobre a pergunta, né? Cidade brasileira com a maior população indígena do Brasil. E aí a gente pode, né? Levantar alguns dados. Então, o que a gente sabe aqui sobre São Gabriel da Cachoeira? Por que vocês acham, né, que essa acaba sendo a nossa maior cidade? E, aliás, alguém sabe aí, eu quero dar um palpite? Vocês estão menos competitivos do que eles, mas igual, né? Aqui, se a gente for, por exemplo, ali e clica Roraima, né? Erramos. E aí a gente tem resposta incorreta. Ninguém avança. E aí, deixa eu ver se eu caio mais uma, só para mostrar para vocês o outro caso. Se a gente acerta. Opa, acertou ali junto. Tá. A presença indígena na cidade se deve a muitos fatores, mas o primeiro deles é que antes de ser uma cidade, pessoas indígenas já viviam neste espaço. Na maior cidade do Brasil, São Paulo, a presença indígena. Segundo os dados do IBGE, são cerca de. E aí aqui, né, mais uma que novamente, eles têm aquele momento, né, de fazer a sua pesquisa em conjunto, de ver, mas é isso, não, é aquilo, e eles realmente estavam debatendo, assim, né? Então é bem bacana de a gente ter esse acompanhamento, assim, ver que eles estão ali se envolvendo e estão pesquisando a temática, enquanto eles estão naquele processo, claro, né, ainda de jogo. Alguém quer tentar essa aqui? E para o seu palpite por microfone? Eu pesquisei aqui, disse 12 mil em 2010. Vamos ver, então. Aê, muito bem. Com mais próximo de 11. Isso. Como ele já pulou ali agora, todo mundo decidiu cair nas casinhas que a gente iria, né? Mas, enfim, não sei se deu tempo de vocês verem ali que, bom, como um de nós acertou, né, a pergunta, um dos personagens, todos avançam. Então, da primeira vez, se acontece assim, de cair numa outra casa e já abrir duas perguntas, eles não se dão conta. Foi bem o que aconteceu aquele dia em sala. Mas, eventualmente, né, se nenhum personagem cai numa outra casinha, eles veem, mas espera, a gente acertou, por que o grupo deles andou também? E aí cai a reflexão, né, bem interessante, assim, que a Cassiane, né, que foi nossa formadora no passado, trouxe dessa ideia de, bom, o que a gente tem aqui, né? Um conhecimento que ele está sendo adquirido em diferentes territórios, né? Na cidade, com o movimento indígena em Brasília, ou na universidade, e esse conhecimento, né, ele é para ser somado e compartilhado por todos, para que ele possa engrandecer justamente, né, toda a comunidade, todas as pessoas que moram ali, todo aquele povo, né? E, claro, num âmbito maior ainda, na verdade, todo o nosso povo brasileiro, né? Que quanto mais conhecimento aqui a gente vai adquirindo, mais respeito, né? Etnias, diversidades, a gente também vai crescendo, né? Se tornando porque a gente está jogando como turma, adquirindo este conhecimento aqui como turma. E aí eu quero mostrar para vocês justamente, tá, as imagens aqui deste dia deles jogando. Deixa eu pegar aqui os primeiros. Então, aqui, eles estavam separados em grupos, né, como eu relatei para vocês, e escolhendo. Sim, eles saem bem lindinhos, escondendo o rosto do jeito que eles gostam. E aqui foi justamente, né, com essa estrutura, com a tela interativa,
que a gente fez essa seleção. E aí, cada vez que era o personagem de um do grupo, né, vinha um membro diferente do grupo para clicar ali, para rolar o dado. E assim, né, pode ser adaptado de várias maneiras, cada grupo pode ter um Chromebook e jogar em grupos menores, né, já que ele é digital, pode também pegar o tabuleiro físico, jogar um dado físico. Como eu queria fazer uma conversa geral com a turma, né, eu fiz essa opção, assim, por grupos jogando todos juntos na tela. Aqui. Isso é quando vem uma pergunta, né? E aí vocês podem ver, tem um pesquisando no Chromebook, tem um pesquisando no celular, as outras estão lendo ali justamente porque eles estavam trocando as ideias, né? Para conseguir responder as perguntas. Aqui. Tirei também, né? Mais uma imagem de uma das perguntas aqui que caiu no dia. E aqui eles fazendo a seleção. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui de enquanto a gente estava também assistindo aos vídeos na música. Uhum. Isso aqui já é a outra turma, né? Mas eles vieram para a mesma sala para a gente poder usar a tela ali. Eles fazendo as pesquisas juntos para a gente conseguindo encontrar as nossas respostas. E assim, né, eventualmente o pessoal vai querendo responder, no fim eles já estavam sentados aqui em cima da tela, né, como dá para ver nessas fotos, assim, foi vindo, e para conseguir acertar vieram aqui. Aí, aqui foi quando o Comina usou algumas dessas fotos, justamente, para mostrar, porque eu entrei em contato com o pessoal, né, disse, consegui, então, esse ano ter essa experiência de levar o jogo, de fato, para a sala de aula, jogar com os alunos, e foi muito legal, eles realmente se envolveram, assim, foi bacana, né, e, justamente, voltando agora lá para o final, né, como eu tinha anunciado, a gente foi, depois já tendo conversado sobre as diferentes perguntas, né, conversando mais sobre questão de demarcação de terra, a gente fez o passeio, né, como, assim, um dos fechamentos desse projeto e acabou sendo bem legal, né, inclusive lá na entrada da Lomba do Pinheiro tem, né, a placa tombada, falando do território, a Prof. de Geografia parou eles lá antes de fato entrar no território, para conversar sobre essa questão, né, de, bom, vocês estão vendo aqui que é um local protegido pelo governo, mas quais questões que existem, que a gente já sabe, desafios, né, que nós temos. Então, o que eu queria hoje mesmo, né, era trazer, assim, esse jogo que nos foi ofertado pela formação, né, para colocá-lo de fato em uso e para que outras pessoas possam conhecer. Eu acho que aqui da escola, ano passado, 12 anos finais, só eu consegui fazer essa formação. Então, meus colegas, né, conheceram ali por meio, e para ano que vem, provavelmente, já vão poder desenvolver novas ideias com o jogo ou sem ele, né, mas já são novas ferramentas ali que podem ser usadas. Então, acho muito importante, por exemplo, aqui vocês trouxeram ideias ótimas, né, hoje eu gostei muito mesmo de vê-los, e vai passando, né, de materiais de diferentes vídeos, de músicas, para outros professores, e aí a gente vai crescendo, né, essa rede, multiplicando mesmo, que é a ideia, né, com essas formações. Então, só tenho a agradecer, né, pelo convite e agradecer por tudo que pude aprender com vocês nessa tarde. Obrigada. Não, eu que agradeço, e que ótimo que o Comim fez aí uma diferença aí, né, no planejamento, e eu acho legal tu compartilhar isso, né, porque o site do Comim, basta colocar no Comim, COMIN, né, Comissão lá dos Povos Indígenas, que tem uma parte que é só de jogos, de atividades, né, na formação que teve no ano passado, essa da trilha, eu mostro lá o livro que tem, né, dos direitos da terra, né? Tem aqui livros na escola de formação do Comim, eu quero um livro físico, pode vir aqui que a gente dá para vocês, tá? Então, assim, tem, eu acho que uns 3 ou 4 livros do Comim aqui, que falam sobre o direito da terra, então eu acho bem interessante, e essa mensagem deles, né, de que quando um acerta,
todo mundo avança, isso é muito legal, isso dá para a gente passar para vários jogos que a gente faz em sala de aula, né? Ali, Rosana, vocês foram no Anhanguá? Aí, acho que eu falei certo, né? Isso, lá na Lomba do Pinheiro. Assim, o prof de História organizou, né, para a gente ir pela manhã e voltar ainda para o turno da manhã. Ainda que a gente é aqui em Niterói, né, então Lomba do Pinheiro Próximo. é longe igual, mas ainda não é a escola mais longe de Canovas. Mas, assim, para próximas visitas, né, no ano que vem, ou se vocês estão pensando também, eu acho que é melhor um espaço maior de tempo, assim, porque a gente acabou, né, pegando trânsito, enfim, ainda mais que as coisas estão instáveis, né, de temperatura. A gente ficou lá menos do que gostaria, assim. Foi super proveitoso, né, como eu falei, podemos ouvir, os alunos fizeram bastantes perguntas, né, acho que até como eles tinham antes conversado, trabalhado, tema de demarcação de terra, né, tiveram, assim, perguntas bem interessantes, foi bem bacana de vê-los, né? Puderam comprar artesanato, aquela coisa toda, foi bem bacana mesmo, eles se interessaram. E tiveram até essa chance de jogar um pouquinho, né, no pátio da escola, ali na quadra, com alguns alunos que estavam também ali pelo pátio, educação física, então teve uma troca, foi positiva, foi ótimo, mas eu acho que com mais tempo é mais interessante ainda. E acho também uma coisa legal é essa questão de... porque sempre quando eu trabalho com questão indígena, comento, né? Eu sou professor de geografia, né? Eles falam, mas eu acho errado eles estarem na cidade, né? E isso que tu falou de... Não, na verdade, a cidade que avançou no território deles, né? A questão também de... Eu sempre ressalto muito assim, o planeta inteiro mudou, né? Por que a gente escolhe alguns povos que não podem mudar, né? Porque todo mundo mudou, né? Então isso acaba causando aquilo da empatia, né? De colocar um no lugar do outro, né? Então, muito obrigado, Rosana, aí pela tua partilha, né? Eu acho que isso, a tarde de hoje, né, vai contribuir bastante aí para os colegas que vão organizar essas atividades, né? Que já estão fazendo, ou que já fizeram, ou que vão fazer aí em sala de aula, se não der para este ano, para o próximo, né? Ainda mais hoje tivemos aí atividades para as 3 etapas aqui que a gente atende na rede municipal, né? Então, pessoal, muito obrigado, né? Um agradecimento a todos que estão aqui participando, mas especial aí a Rosana, a Rosane e a Adriana, né? Que a Adriana teve que sair agora rapidinho, tá? Mas muito, muito, muito obrigado, né? Isso, com certeza, né? Ouvir da rede, né? Para a rede é muito importante. Então, uma boa tarde. Não vão conseguir usar, certificar hoje. Mas assim, pessoal, é gg.gg/erercanoas, tá? Se botar ali na internet gg.gg/erercanoas, tem como se certificar e ganhar essas horas também. Tá? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tenha aí um bom restinho aí desta quinta-feira.